Não, mas eu ia perguntar sobre isso assim. Pô, eu quando tô correndo minhas milhas, né? Sim. Minhas meia milhas, né? Meus metros. Cara, assim, eu lembro até no CFO, assim, que a gente tem o nosso TAF para tirar 10. Pô, 10 era baixo pra caramba, sei lá, correr 2.400 em 8 minutos é difícil, assim, relativamente pra tirar um 10. Para algumas pessoas, tá? Para algumas pessoas. Não, até ia perguntar mas depois. não é tão baixo assim também, não. Acho que 2.400 para tirar 10 deve ser uns 9 e pouquinho, 9,30. Cara, pra primeira faixa de idade, acho que é 8 alto, eu acho que é 9 redonda. Assim. Acho que é 9 redondo, mas verdade. É um pace alto. Não, é difícil, verdade. Tu tirou 10 no Você viu que ele TAF, foi humilde, né? Claro que tirou, cara. Você tá doido. Tá louco. Mas assim, até vou pular minha pergunta ali, mas qual é a diferença aí de correr 200 quilômetros e correr 2.400 metros? Tipo assim, pra você. Né? Pra ele não é fácil, tá difícil. É isso. Um é um desafio, o outro nem soa. É basicamente essa a diferença. Não, Tu sua, cara, quando vai correr 2.400 metros, pô. Bastante. É difícil pra todo mundo. Tu deixa os colegas aí na frente e diz, vão na frente, depois eu alcanço vocês. Vou dar pra vocês 5 minutos de vantagem aí, daqui a pouco começa, tá, galera? Não, nessa época na escola naval o pessoal até fazia uma brincadeira, né? Fala, por que ninguém faz o TAF? Aí o Gustavo vai e faz o TAF nós éramos 200 aproximadamente. Vai e faz o TAF de todo mundo. Chega lá, tira o 6, o 7 pra todo mundo. Isso dá pra fazer, é bem plausível. Aí ficava essa brincadeira, né? Mas não... Assim, não tem como... Dá pra comparar um ou outro, tem que ter uma base aeróbica muito boa, mas o TAF você vai demandar uns treinos mais fortes justamente porque você tem um tempo ali, 2.400 para 9, 10, 11 minutos, tem um limite, salvo engano, por volta de 11h30, 12. Você vai ter que fazer uns treinos mais fortes. E o treino para ultramaratona é um treino muito de rodagem, né? Eu saio de casa para correr 30 km, 50, 60, 70, é um treino muito de rodagem, sobe montanha, desce montanha. Pro TAF você vai ter que fazer uns estímulos mais fortes ali para sustentar essa velocidade por mais tempo, né? Cerca de 10 minutos, né? É um pouco... O estilo de treino é bem diferente. Qual o ritmo, assim, o pace de 200 km, assim, mais ou menos? Numa prova de montanha... Nessas provas de 24 horas, eu corro 2 tipos de prova, né? Tem provas de 24 horas e provas de 217, 235, 200 e poucos quilômetros. Nessas provas de pistas de 24 horas, tem outras também, tem 12 horas, 24, 48. Varia ali entre 4,50, 4 e pouquinho. Tá de sacanagem, cara. Pra você ter ideia, Tu tá de sacanagem, no TAF da Marinha, é 2.416 para homem. Isso dá um pace de 1,6. 6, cara. Por 2.4 km só. Você tem que manter um pace de 6 por 2.4. Manter um pace de 4,5. 24 horas. Por 200 e tantos km, cara. Não, essas são as de 24 horas, que são em pista, que aí é 100% plano. Mas eu tava em pista também, cara. Ninguém sobe ladeira. Varia por aí, de uns 4,50, varia de pessoa para pessoa, obviamente. Mas entre 4,50 e a caminhada, a marcha, né? Que aí seria um 7 por 1, 7 minutos quilômetro, né? Mas, em média, põe aí cerca de 5 minutos e 30 o quilômetro, 6 minutos o quilômetro. Não, nas provas de montanha... A caminhada dele é um pace de 7, cara. Você ouviu isso daí? Ele falou natural, não sei se você ouviu. A caminhada é um 7. Os caras, pra correr o TAF, é 6. Pra correr, o cara vai correndo, suando ali, como se não tivesse amanhã, 6. 6 km por minuto. 6 minutos por quilômetro. A caminhada. 7 minutos ali, eu caminho isso aqui tudo. Que a gente tem que se alimentar e tem que ficar somando quilometragem, então a gente não diz nem a caminhada em si, né? A gente fala muito marcha, né? Que é aquela caminhada mais cadenciada, mais ritmada. E aí você tá marchando e comendo, hidratando e volta a correr. E aí varia, né? Essa faixa aí de 7 km por hora, que é onde você tá meio que marchando, até ali os 12 e pouquinho, né? Quilômetros por hora. Por volta aí do 13,3 km por hora, que dá 4 minutos e 30 km. Fica nessa faixa ali, dependendo se você tá comendo, se tá correndo de verdade mesmo, dando volta. E na prova de montanha, o pace, né? O ritmo não é muito referência, porque você tá subindo, descendo toda hora, então não tem muito essa referência do pace, né? Não é muito utilizado, mas varia nisso aí também. Se tiver no plano, que geralmente tem poucos planos, varia nessa faixa aí também, de 5 por 1, 6 por 1. Aquela corrida que é famosa lá em São Paulo é São Cristóvão? A São Silvestre? São quantos km? São 15. Você não pensou em correr, assim, só pra falar, eu vou mostrar pra galera esse negócio aí. Chega lá, corre, e no final fica de boa, assim, só pra todo mundo chegar, sentar, suar, desmaiar, e você falar, cara, já acabou já esse negócio aqui? Quanto que é a próxima? Já dá pra começar aqui? Só pra dar uma assustada na galera. São Silvestre é muito interessante, porque quem não é muito do mundo da corrida, geralmente fala, a vovozinha, né? A vovozinha falou, meu filho, você não vai correr a maratona de São Silvestre, não?
E aí o pessoal fala da corrida, que é usando a palavra maratona, né? Só que maratona a gente sabe, são 42 mil, 195 metros. E aí geralmente a tia do WhatsApp, a vovozinha fala, não, vai correr a maratona de São Silvestre, são 15 quilômetros, né? Não são... Tem essa história que é bem falada, né? Geralmente o pessoal acha que é maratona, né? O pessoal geralmente fala, maratona de São Silvestre. Legal. Já correu uma maratona? Agora? Na época eu perguntei ali na... Mano, ele sai de casa pra correr 5 maratonas seguidas. Mas então, o cara deve olhar assim, pô, maratona, 42 quilômetros. Não, pô, você lembra pra mim. Não, eu corri em 2015, tava no 4º ano de escola naval e corri a maratona de São Paulo. Nem sei porquê, eu me inscrevia assim, vou lá correr. Fazia uns treinos doidos e vou lá correr. Aí corri a maratona de São Paulo. Aí fiz acho que 3 horas e 33, tive um piriri no meio da prova, fiquei a meia hora no banheiro... Saí depois e ganhei ainda, né? Porque... Não, largando tudo tinha que largar, né? Você diga se me entende. E aí fiz a maratona de São Paulo. E fiz uma outra também que... Aqui no Recreio, no Rio de Janeiro. Saía dali da Praia da Macumba, ia lá pra Guaratiba, passava no meio de um monte de mato e voltava. Fiz só essas duas só. O restante foi tudo ultramaratona ou provas menores, né? Fiz acho que uma meia maratona também. O resto foi tudo... Cara, e quanto fazer essas corridas extensas assim ajudava você no TFM, no dia a dia lá na escola? Então, ajudava bastante, porque, querendo ou não, eu tinha que estar sempre bem treinado, tinha que estar sempre com condicionamento físico em dia. Nessa época eu entrei na escola naval na equipe de pentátulo. E aí, do 1º para o 2º ano, eles criaram a equipe de triatlo militar. E aí, pra mim, era o 10, que eu ia estar correndo, ia estar pedalando, ia estar nadando, tudo que eu gosto. O pedal era uma novidade, na verdade, né? E aí eu falei, vou pro triatlo militar. E aí triatlo militar eu fui no colégio naval, era triatlo normal, igual nós vemos as provas aí. E aí no triatlo eu pude unir o útil ao agradável, né? Eu dava bastante foco na corrida e sempre que possível eu estava presente na equipe ali, pedalando, nadando. E aí a corrida é a base de tudo, né? Que te dá bastante aeróbico. Então eu sempre tinha que estar bem treinado para eu correr, fazer as minhas corridas, participar das provas de triatlo da Marinha em si, da Escola Naval em si. E isso sempre me ajudou, porque eu sabia que eu estava bem treinado, eu ia ter que fazer o TAF. Eu não tinha que fazer um treino específico, algo a mais. Era só chegar e fazer. Isso sempre me ajudou. Fora a parte acadêmica que eu citei, que para mim foi fundamental, porque eu sabia que quando chegasse no final do ano eu ia ter que fazer a prova final. Eu ia ter corrido em julho, ia estar dispensado, ia estar ali a tarde inteira. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo sei lá da onde, resistência dos materiais, isso e aquilo. Nossa Senhora. Mas e aí tu participava também dos jogos militares, assim, pela Marinha ou não? Chegou a participar? Sim. Como é que foi a trajetória esportiva, assim, dentro da Marinha, né? A Marinha incentiva muito no período de formação você estar presente em alguma equipe, até mesmo que você tenha o seu conceito, isso vai influenciar no seu conceito, né? Então, é a parte física, a parte militar e a parte acadêmica, né, da sua formação. E aí eu entrei no colégio naval indo pro lançamento de dardo. Do lançamento de dardo, eu fui... O pessoal nem sabe muito o que é, nem eu mesmo sabia, mas fui chamado, fui pro lançamento de dardo. Não é aquele assim, não. É aquele o olímpico, que puxa daqui de trás. Pô, tu lançava o dardo e você ia correndo depois pra pegar o dardo. Aí do lançamento de dardo eu fui pro Remus Calher. E aí fiquei o colégio naval todo Remus Calher, equipe ótima, remava com o pessoal. E aí no último ano eu fui pro triatlo militar, que a gente lançava granada, fazia uma pista de obstáculos, né, de natação e corria. E aí fomos para uma competição que existe entre a Força Aérea, o Exército e a Marinha. Essa competição foi lá na Ipicar, em Barbacena, e aí até vencemos por equipe, eu venci na parte do lançamento de granada. E na Escola Naval, essa competição já vira Navamaer o nome, que é entre a SpaceX, entre a AMAN, a AFA e a Escola Naval. Essa eu não participei, que eu já estava pelas ultramaratonas. Essa eu não participei. Fazia parte do triatlo, corria minhas ultramaratonas, mas não chegava aí para Navamaer. Justamente que meu foco eram essas provas de 24 horas, né? Você já pensou em fazer aquele Ironman? Tem a prova, não tem? Pô, tem. Todo mundo pergunta isso. Cara, deve ser metade do tempo de corrida, cara. Ironman deve ser para correr uns 120, eu acho, não? 120 km? O Ironman você nada 3.800, aí você depois pedala 180 e corre uma maratona. Que é esse, cara? Molezinha. Mas o problema não tá aí. O problema tá em você pagar a inscrição de $1.000. Sério? $1 a 5,50. Caramba. Cara. Deve estar por volta disso aí, 900, 1.100, tá nessa faixa aí. Manda um e-mail pra eles e fala assim, o negócio é o seguinte, ó, eu quero fazer uma coisa aqui, ó.
é pedalar 120 e correr 42. Faz o seguinte, eu vou fazer tudo correndo e eu não pago a inscrição. A galera pedala, eu corro, eu não pago a inscrição. Vocês filmam. Vai dar um bom Dá pra preço. somar, né? Nada, 3.8 com os 180, mais os 42 dá 180, 42, 250 mais ou menos. 22 e soma mais os 3.8, é boa. É. O 225 ali tá plausível, tá? Tá também. bom, tá bom. Dá pra buscar. Mas o pessoal pergunta isso, mas a inscrição realmente, Cara, pô, muito cara. $1.000. Puxada, né? você paga E tem poucos Ironmans no Brasil, né? Acho que tem Só o de Floripa. Floripa. Tem o Floripa, né? Só o de Floripa que tem? A marca Ironman só o de Floripa, mas Aham. tem diversas outras provas que são a distância Ironman, né? Aham. Que aí tem o Capixaba de Ferro, tem outras provas que também são na mesma distância. Saquei. Mas até me perguntaram isso, eu falei, não, eu vou voltar a treinar a parte de pedal e água. Em algum momento desse ano eu vou sair de casa, ou do ano que vem, 2024, vou sair de casa, vou fazer a distância Ironman, mas sem precisar pagar $1.000. Sim. Vai ali, nada na Baía de Guanabara. E onde ganha for, alguma coisa? O ganhador ganha o quê lá? O cara que... na Vence outra o maratona. eu quero Não, conhecer o Ironman, por exemplo. Então, tem a premiação da realização pessoal, que é mais importante, que né, aquela coisa de eu fiz, E eu pra sou quem tá capaz. fazendo, correndo, fazer de bicicleta não é uma realização tão grande mais, né? Sim. Então, E os melhores colocados em cada categoria vão participar do Mundial lá no Havaí, né? Em Kona. isso é legal. É legal. Uma experiência pra vida. O técnico que treinava a gente na época da escola naval até conseguiu a vaga dele, foi lá, salvo engano, em 2015, competiu em Kona. Experiência de outro planeta. Mas esses são aqueles caras imortais, né? São os top do top.